Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou a Léa Maciel e hoje eu estou aqui para contar essa história da meia-noite. Tudo coisa que realmente aconteceu e eu vi de muito perto. Meu amigo, eu vou contar a história para você hoje do incrível Seu Firmino. A gente não sabia que mistério ele tinha, mas o Seu Firmino, ele impressionava, ele era capaz de domar qualquer animal que fosse selvagem, Paulinho. Era impressionante. Às vezes um cavalo bravo, chucro, um burro bravo, chucro. Era impressionante o Seu Firmino, ele conseguia domar. Tanto que naquela nossa região, naquele raio ali de muitos e muitos quilômetros, ou como a gente falava, muitas léguas, eram pouquíssimos aqueles que não tinham animal domado por ele, pelo Seu Firmino. Era impressionante o poder daquele homem. Muita gente dizia que era através, sei lá, de reza brava. Porque o bicho era bravo, era selvagem, mas ele conseguia domar. Era impressionante. Só que o Seu Firmino, ele foi, lógico, o tempo passa para todo mundo. E de repente ele chegou numa idade que não permitia mais que ele pegasse um burro chucro para domar. Mas ele não tinha perdido o hábito de toda tarde ele sair com um dos seus animais e dar umas voltinhas por ali. Ele pegava aquelas estradas, ele ia naquelas fazendas, nas colônias, nos bairros, até no pequeno município. E aí quando ele voltava para a casa dele, ele voltava para casa de noite, sabe? Às vezes até tarde da noite ele tinha também o costume de beber uma branquinha, de beber uma pinguinha. Então ele passava lá na venda do Seu Felipe. Seu Felipe era um bom homem, ele passava por lá, tomava uma branquinha e não raro ele voltava para casa às vezes tarde da noite. A mulher do Seu Firmino sempre alertava, o nome dela, Dona Conceição. A Dona Conceição sempre falava com o Seu Firmino: ô Firmino, você toma cuidado com essas suas andanças, porque ele só possuía animais novos e muitas vezes meio redomão. O que é um animal redomão, né? Agora eu compliquei, né, Paulinho, usando essa expressão aqui. Redomão é um animal que refuga, sabe, a qualquer coisa. Então ela alertava a Dona Conceição que o Seu Firmino poderia, numa dessas caminhadas noturnas, de repente assuntar até mesmo com alguma coruja ou algum curiango, e esse cavalo poderia se assustar, né? O cavalo que ele vinha poderia se assustar com a coruja, o curiano, e derrubá-lo da montaria sem que ninguém pudesse ver, porque como é que o pessoal ia ver tarde da noite? E se ele caísse do lombo do cavalo? Ele já não tinha idade para isso. E depois a Dona Conceição sabia que ele gostava de tomar lá as cachaçinhas dele, as pinguinhas dele. Então ela achava perigoso. Mas ele, Seu Firmino,
Ele achava tudo isso por parte da Dona Conceição uma bobagem, uma besteira. Ele sempre terminava com a mesma ladainha dele. Haga de ser boba, mulher, que eu não caio do lombo de cavalo, mulher. Eu vou e volto. Vou firme e volto mais firme ainda. Aí a mulher gritava, a Dona Conceição gritava: vai, teimoso, vai, qualquer noite dessa, você ainda encontra o seu. Você vai ver, eu tô avisando, Firmino. Mulher assim, né? Eu tô avisando, Firmino. Vai, uma hora dessa você encontra o seu. Pois bem, o seu Firmino nos contou, seu Firmino, que certa noite ele foi fazer uma visita na casa de um compadre, porque ele soube que esse compadre dele tinha tido um estupor. Estupor era um mal súbito de saúde que muita gente era cometida naquela época. Então meu compadre teve um estupor, não estava nada bem de saúde, e eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, encontrei uns velhos amigos, vizinhos lá do meu amigo doente, que também vieram visitá-lo, e conversa vai, conversa vem. A gente foi proseando daqui, proseando dali, abriram logo um garrafão da branquinha, da cachaça. Eu tomei um golinho, a turma também tomou. E quando eu me despedi para levantar, que eu ia embora, nossa, já era tarde da noite, a hora estava bem adiantada. Tudo bem que não era uma noite escura, a lua estava naquele quarto crescente, já quase cheia, sabe, no quarto crescente, iluminava bem, a estrada estava bem iluminada, cobrindo com sua luz prateada a imensidão das invernadas. E aí eu montei e vinha trotando despreocupadamente, estrada fora, com meu burrão. Lá vinha eu. Isso tudo dito por ele, o seu Firmino. Mas, de repente, eu estava passando em frente àquela cruz que tem na curva ali do estradão, e diziam os antigos moradores, que o que aconteceu ali naquela cruz foi o seguinte: os moradores antigos que falavam, diz que um rapaz ainda novo, jovem, novo de tudo, ficou ali de tocaia, ficou escondido ali no meio daquele mato, na curva, e ficou esperando o patrão dele passar ali, porque ele queria se vingar do patrão que tinha feito ele passar uma vergonha danada na frente de umas moças. Diz que o patrão acabou com esse rapaz na frente das moças e depois ainda mandou ele embora. Diz que humilhou muito o rapaz. O rapaz passou uma vergonha perreada na frente das moças. E o rapaz, humilhado, prometeu para ele próprio, sem que o patrão escutasse: eu vou me vingar, você me paga, miserável, você me paga. Aí o rapaz que ficou naquela curva, onde tem a cruz lá, ficou ali com um pedaço de pau na mão, um pedaço de pau grosso, bom, e ele viu quando o patrão vinha vindo montado no cavalo dele. Quando o patrão estava passando exatamente na curva, ele entrou na frente do cavalo, o cavalo refugou, assustou. No que o cavalo levantou as mãos na frente, assim, empinando, o patrão dele desequilibrou e caiu. No que o homem caiu, ele foi e deu uma paulada na cabeça do homem. Uma paulada não, diz que deu várias pauladas na cabeça do homem. E diz que foi uma coisa feia, rachou a cabeça do patrão. Rachou a cabeça do patrão, e o patrão não teve jeito, morreu ali, naquela curva. É exatamente ali onde está a cruz. O rapaz matou o patrão. Aí o rapaz, quando viu que o patrão estava morto, fugiu ele era casadinho de novo,
fugiu com a mulher dele daqui, nunca mais se ouviu falar daquele fulano, e nem da mulher, não escutaram mais falar. Até o pessoal falava, sabe que a turma fala demais, que o patrão não só tinha acabado com ele na frente de todo mundo, como o patrão também saía com a mulher dele, a mulher nova, bonita. Diz que foi vingança disso tudo que o rapaz matou o patrão. E aí diz que ele sumiu, esse rapaz sumiu e levou a mulher com ele. O fim que levou a mulher, ninguém sabe. Eu só sei que os dias se seguiram. Então eu estava voltando para casa, eu estava aproximando da curva onde tem a cruz, onde eu sei dessa história antiga. Passei em frente à cruz com o meu burrão e depois de ter andado mais uns metros à frente, passei a cruzinha. Quando eu passei a cruzinha, eu encontrei um homem. Um homem desconhecido. Só que o homem me chamou a atenção, foi o tamanho do homem, que eu nunca vi um homem daquele tamanho. O homem era alto que só ele. O homem estava montado num seu alazão. Não precisou baixar o zóio para me cumprimentar. E fez isso com uma certa naturalidade, mais ressabiado. Alguns metros para frente, eu olhei para trás, passei aquele homem alto, me cumprimentou assim, mas nem olhou para mim, mas me cumprimentou. O homem era alto demais em cima daquele cavalo, o cavalo já era alto, nossa! Pra você ter uma ideia, o homem batia a cabeça nas folhas da árvore em cima, de tão alto que ele era. Aí eu, no que cruzei com aquele homem diferente, grande daquele jeito, eu passei, a hora que eu olhei para trás, cadê o homem? Sumiu. E o cavalo do homem sumiu. Ah, gente, eu não conto nada para vocês, não. Nesse momento, um frio me subiu assim pela espinha, que eu me arrepiei, sabe? Desde o dedão do pé até o último fio de cabelo em cima, eu me arrepiei. Os cabelos da cabeça tudo levantaram, fiquei arrepiado. Coisa que nunca tinha acontecido comigo. Aí eu lembrei da história da cruz, aquela cruzinha de madeira na curva. Eu falei, quer saber de uma coisa? Será que esse homem aí que passou por mim, que eu não estou enxergando mais, será que não é o patrão do rapaz, que o rapaz matou aqui? Eu peguei a espora na anca do animal com o intuito de fazer ele galopar meu burrão. O que o pobre do animal tentou, mas por incrível que pareça, por mais que o animal se esforçasse, parece que algo segurava meu burrão, puxava meu burrão pelo rabo dele, que ele não conseguia sair do lugar, não conseguia desenvolver uma velocidade, não conseguia sair, parece que ele patinava. A coisa mais estranha do mundo que eu vi foi meu burrão andar para trás. Olha, isso nunca aconteceu comigo, mas meu burrão começou a andar para trás, andar para trás, andar para trás. E eu que nunca fui homem de ter lá grande fé, eu sempre a desconfiei um pouco desse negócio de fé. Eu na hora comecei a rezar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Comecei a rezar, que foi uma oração que eu me lembro que minha mãe fazia, embora eu não fosse homem de muita fé, mas eu comecei a rezar, sabe, foi a salvação, porque aquilo que parecia segurar meu borrão, foi sortando, meu borrão que estava andando para trás, de repente ele pelo menos estancou no lugar, parou de andar para trás, e aí começou a dar um passinho para frente, outro passinho mais para frente, até que o borrão desenvolveu a velocidade dele e começou a galopar, e nós fomos galopando até em casa, onde eu cheguei assustado e contei para Conceição tudo que tinha me acontecido, e Conceição, que já estava brava comigo,
Falou, bem feito, Firmino, bem feito, Firmino. Quem mandou você ser teimoso, homem? Eu falei pra tu, não falei? Pior que ela tinha falado mesmo, a mulher ficou brava. Aí eu sortei meu burrão no pasto, fiquei impressionado de como meu burrão estava cansado, coitado. O burrão estava banhado de suor. Eu fiquei até com vontade, se não fosse tão tarde da noite, de puxar uma água na cisterna e dar um banho no burrão. Coitado do burrão, estava muito suado e cansado. Eu acho que eu fiquei também com um pouco de medo, por isso que eu não dei banho no burrão na hora. Fui dormir, mas aquela noite eu custei pegar no sono. No outro dia, bem cedo, eu fui atrás do meu burrão no pasto, que ainda parecia estar com muito medo, meu burrão. Ele permanecia encurralado num canto do piquete. Não comeu, você acredita? Que ele gostava da cana, eu faço a cana picadinha, ele gostava de comer aquela cana picadinha. Meu burrão é chegado na cana, que nem o dono. Aí eu piquei a cana picadinha, levei pro meu burrão, ele cheirou, não quis saber de comer a cana. Ficou assim amuado meu burrão uns 2, 3 dias. Só depois desse tempo que ele voltou a se alimentar, mas não prestou mais para serviço nenhum. Ficou um animal arredio, assustado. E, puxa vida, eu não sei o que aconteceu. E não se sabe o que aconteceu, mas você acredita que mês depois meu burrão morreu? Meu burrão morreu. Eu tenho certeza absoluta que foi alguma coisa que meu burrão viu naquela cruz. Nossa, seu Firmino, que história! Pois é, pois isso aconteceu comigo. E meu burrão, todo mundo aqui conhecia meu burrão, né? Pois é, perdi meu burrão. Exatamente, foi a assombração, foi o homem. O patrão que o rapaz matou, ele vive assombrando lá aquele lugar. Bem, o seu Firmino, ele contou essa história ali pro meu pai, pra minha mãe, os meus irmãos, eu estava presente. E todo mundo ficou impressionado com a história. Todo mundo. Aconteceu que não demorou muito tempo. Depois, a gente vinha voltando, não montado no lombo de nenhum cavalo, mas de charrete. A minha mãe, ela ficou na casa de minha avó. A minha avó ainda era viva. Ficou até um pouquinho mais tarde, que a minha avó estava preparando lá um xarope que a minha avó fazia com mel, com limão e tal de alcaçuz, para que nós tomássemos contra a tosse. A minha avó estava preparando tudo isso e demorou um pouquinho mais, tudo feito no fogão a lenha. E quando eu saí com a minha mãe, eu era companheira dela, que nós montamos na charrete, devia ser umas 6 horas da tarde. Só que era tempo do inverno, a noite logo caiu, escureceu, e vinha pela estrada eu e minha mãe. Puxa vida, foi quando a gente vinha mais ou menos a 1h30 de estrada, nós chegamos em frente àquela cruz do estradão. Eu e minha mãe na nossa charrete. Quando a gente está passando ali, já com medo, eu e a minha mãe, eu até segurei assim na mão da minha mãe, que vinha com a rédea da charrete também em mãos. Então eu segurei no pulso da minha mãe, já com medo. Foi quando nós avistamos aquele cavalo alto, aquele cavalo grande, um homem tão alto montado no cavalo que, tal qual descrevera seu Firmino, batia a cabeça em cima nas folhas da árvore. Eu falei, mãe. A minha mãe falou assim, pegue com Deus e Nossa Senhora, minha filha, nós vamos ter que enfrentar. O nosso cavalo que vinha puxando a charrete parou.
parou e, tal qual descrevera seu Firmino, começou a andar para trás, numa coisa impressionante, a dar... Olha que isso não é comum. Qualquer pessoa que esteja ouvindo o meu relato sabe que um cavalo com a charrete, ele não dá marcha ré. É muito difícil. Ainda que forçado seja para isso, ele tem grande dificuldade, pois o cavalo não teve dificuldade nenhuma nisso. Começou a dar marcha ré e eu e a minha mãe agarramos nós na oração e a minha mãe com fé pedindo Jesus e Nossa Senhora, José e Nossa Senhora, José e Jesus. Nós fomos colocando o santo no meio, nós fomos pedindo a Deus, Jesus e Nossa Senhora, José, Jesus e Nossa Senhora. Fomos colocando a família sagrada inteira. O homem alto passou em cima daquele cavalo e, tal qual fizera com seu Firmino, nem olhou para o lado, nem para mim, nem para minha mãe, mas nós escutamos quando ele gritou boa noite. Escutamos. Boa noite. Quando ele passou, a charrete parou, a minha mãe fez... Era assim que ela tocava o nosso cavalo, que puxava a charrete, e o cavalo foi para frente. Quando chegamos em casa, contamos a história para meu pai, mais os meus irmãos, e todo mundo ficou admirado, que se fosse apenas eu, a turma poderia dizer que eu tivesse inventado, mas eu estava com a minha mãe, que não me deixou mentir uma vírgula sequer, e deu até mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, porque ela era adulta e ela tinha visto tudo de muito perto. Só ficamos com medo que o nosso cavalo tivesse o mesmo fim que o burrão do seu Firmino teve. Mas felizmente eu acho que, devido às fortes orações feitas pela minha mãe, que rezou até na testa do bicho, a minha mãe rezava na testa do bicho. Aliás, tem um detalhe que eu queria contar como uma curiosidade até para vocês. A minha mãe rezava na bicheira de animais. A minha mãe sabia uma reza tão forte, mas tão forte contra a bicheira de animais, que bastava minha mãe rezar no rastro do animal. Já ouviu falar disso? Minha mãe era impressionante. Como rezadeira que ela rezava no rastro do animal, no rastro, e combatia a bicheira. Então a minha mãe também tinha muito de espiritual. E ela, uma mãe que dizia que o seu Firmino, ele amansava aqueles bichos bravos todos, selvagens todos, não era apenas sabendo montar e desafiando, não, era rezando. Mamãe sempre acreditou no poder da oração, no poder da reza. E foi com o poder da sua reza, rezando na testa do nosso cavalo, que o nosso cavalo não teve o mesmo fim que teve o burrão do seu Firmino. Nosso cavalo sobreviveu. Mas aquela cruz, aquela estrada, onde o rapaz matou o patrão dele, ali passava a assombração. Era o patrão, e eu não sei se o patrão era alto daquele jeito, eu creio que não, porque aquilo não era uma altura normal de um homem. O cavalo já era grande. Ele, montado no cavalo, ele batia a cabeça em cima nas árvores. O chapéu dele ia tocando, passando nas folhas, nas árvores. De tão alto que ficava o homem. Segundo, se apurou e se soube depois, diz que o rapaz, depois de ter fugido, ter ido embora de lá com a mulher dele, porque, na verdade, isso tudo aconteceu na história contada pelo seu Firmino exatamente assim. O patrão, além de ter humilhado aquele rapaz diante de um pessoal lá na roça, também estava saindo com a mulher dele. Então o patrão também traía, assim como a mulher o traía. E segundo se soube, aquele rapaz
matou o patrão e depois que ele fugiu com a mulher, matou a mulher também. Olha, esses detalhes dessa história desse rapaz jamais foram confirmados. Era tudo de ouvir falar. Até porque, segundo falava o seu Firmino, que já era um senhor bem idoso, a coisa era antiga. Era muito antiga. Mas que a assombração do homem, montada naquele cavalo grande, e lá vinha o homem batendo a cabeça nas folhas das árvores, passava em frente à cruz, aí isso ele passava. E não se sabia o mistério que havia, porque o animal que cruzasse com o cavalo dele começava a andar para trás. Ainda bem que a minha mãe estava junto comigo. E a minha mãe tinha o poder da oração, o poder da reza a seu favor. Essa era a história que eu tinha para contar. Você gostou? Verdade? Gostou da história narrada hoje, a história da meia-noite? Então, se você gostou, aproveita, curta, manda o teu joinha. Quero te pedir mais. Queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E mais um pedido. Gostaria que você se tornasse membro do canal. Você terá privilégios especiais. Conto com a tua amizade, com o teu carinho, e você sempre poderá contar conosco. História da Meia-Noite.